das unidades e do ambiente do projeto que eu posso usar a estimativa análoga. Outra técnica também utilizada é a análise de proposta de fornecedor, onde vários fornecedores de serviços são consultados e os resultados, através de um processo competitivo, de melhor técnica, melhor preço, a equipe consegue verificar que o preço fornecido foi justo e que ao longo da história, ou numa tomada de preço, esses valores fazem um sentido e permitem que eu utilize a média desses valores, o menor dos valores, uma avaliação ponderada desses valores, para eu estimar os custos do meu projeto e mais tarde até vir a contratá-los. Se nós fôssemos fazer por essa analogia, eu teria que criar um outro módulo, para ficar claro isso. Eu vou criar um módulo 074, estimativa, por fornecedores. E aí eu mantenho as quantidades, as unidades, elimino esses campos. O dicionário é mantido por questão de entendimento do que está sendo realizado, do que foi passado por fornecedores, mas eu posso criar campos de apoio. Aí, nesse caso, são campos numéricos, onde eu diria que é fornecedor 1, numa amostragem de 3 fornecedores. Fornecedor 2, numérico. Fornecedor 3, lembrando que um exemplo, estou fazendo de forma bem aleatória, para tudo isso existem critérios, e vou criar um centro de custo específico, chamado componente por proposta, componente por análise de fornecedor. Esse componente por análise de fornecedor criado vai receber agora o resultado, ou a média do resultado, ou uma média ponderada do resultado dos fornecedores. Para isso, fórmula, nova fórmula, onde o componente de custo por análise de fornecedor fixo deve receber a média, que é a soma dividido por 3 dos campos recém-criados, chamados código de fornecedor 1, 2, 3. Então, esse mais o 2 mais o 3 dividido por 3. Executando, não remaining, mas, como já foi falado antes, o fixo que nós utilizamos aparecendo junto com o remaining vai dar a ideia de quanto alcançamos com a média dos 3 preços ofertados. O cálculo, é claro, mostra o custo da atividade, do pacote, do produto principal casa, do nosso objeto contratual e, eventualmente, por fim, o custo do projeto. Se aplicados
a mesma lógica. Convite para todos os nossos elementos de construção. Sendo a prática de solicitação de preço para entendimento e formação de um custo do projeto. Lembrando que essa é uma das técnicas, não a única técnica. A aplicação da fórmula antes do trabalho e depois o cálculo dos custos traz uma estimativa em função do entendimento dos fornecedores, das quantidades e dos seus preços de venda. É claro que para a estimativa do custo, essa fórmula poderia ser melhorada ou trabalhada dentro do conhecimento de cada organização, lembrando que a todo preço é atribuído preço de venda é atribuído um imposto. Então, se, por exemplo, multiplicássemos por um fator, teríamos o real preço de custo. Se ainda multiplicado por um outro fator, supondo um lucro de 10%, então um BDI da ordem de 30%, ou uma despesa indireta que aumentaria o custo e transformaria o custo em preço de venda, nós teríamos um valor médio menor quando entendido como custo, e um valor individual maior quando entendido como venda de um custo agregado de despesas indiretas como impostos, lucros e outros elementos. Claro que isso altera a percepção de custo e mais entende como funciona o mercado. Se nós observarmos, a título de exemplo ainda nessa técnica, mas com exploração da ferramenta, se nós observarmos as propriedades do componente análise do fornecedor, embora já tenhamos visto essa tela várias vezes, o calcular esse valor por fórmula nos induziria a acreditar que podemos criar uma fórmula ou incluir aquela fórmula dentro do componente de custo, fazendo com que os campos que nós criamos, código do fornecedor 1, 2 e 3, fossem incluídos e manipulados aqui. E dessa forma, ao calcular os custos, automaticamente o programa atribuiria os valores sem ter a necessidade de invocar a fórmula antes do cálculo do custo. Isso significa dizer que teríamos um atalho e uma aceleração, um aumento de produção. Mas não é fato. Essa fórmula ela é atribuída entre os componentes de custo entre si, entre os componentes de custo, com o apoio de alguns elementos de outros campos que tenham sido criados. Mas o resultado da fórmula, como nós fizemos aqui, provavelmente traria resultados desastrosos. Segundo procedimento, segunda técnica, segunda metodologia de estimativa de custos, foi apresentada. A terceira já é conhecida. Alocação dos recursos humanos, materiais e financeiros, que, nesse caso, passam a compor apenas para efeito de planejamento de uso e logística, e não mais para a avaliação do custo. Por quê? Porque nós usamos ou uma técnica que é análoga e lançamos os valores por analogia, ou usamos agora a técnica de estimativa média dos fornecedores
E eu fiz uma coisa errada, porque eu não salvei aquele modelo. Eu vou eliminar isso, vou ter que remontar a configuração, incluindo os campos que eu já tinha incluído, porém não preservei antes de sair do modo. Dicionário. Agora que eu tenho, mais uma vez, eu preciso preservar o modo antes de mudar. Então, voltando, eu ou estimei os custos pelo método análogo ou estimei os custos até o momento pela análise de fornecedores. Mas os meus recursos humanos, meus recursos materiais, eles poderiam ser alocados, lembrando que, nesse caso, os recursos humanos não teriam nenhuma composição de custo. A técnica apresentada número 3 permite conviver com a alocação dos recursos humanos e materiais. Aí temos, então, o cadastro dos recursos humanos e materiais apenas para que nós possamos verificar a logística de uso, mas não utilizar esses elementos para a composição consequente do custo, como nós já fizemos na unidade 6. Então, essa terceira técnica, ou registro de técnica, mostra que, usando uma estimativa ou a outra, ou as duas, podemos ter ainda a alocação dos recursos reutilizáveis e não reutilizáveis para efeito de logística, desvinculando isso de uma composição analítica de custos. Prosseguindo com as técnicas de estimativa de custos, nós temos a técnica 4 aí na tela, onde você fala determinar os valores de custo dos recursos, e aí a partir do custo unitário de um funcionário do material, é possível então descobrir o valor do conjunto. Então, essa técnica número 4 é como se nós estivéssemos já revendo o que nós fizemos até agora. Na unidade 6, a cada elemento compondo uma equipe ou um kit de materiais, automaticamente trouxe pelo seu custo unitário o custo total. Poderíamos chamar como técnica de baixo para cima, das informações mais elementares para as informações mais superiores. Nós vimos isso quando colocamos a alocação de recursos. E, se apresentando os custos, nós veríamos os custos totais de cada elemento. Antes de mudar de modo ou configuração, eu vou garantir que a configuração que eu já fiz fique preservada para não perdê-la. Alocação de recursos. Então, nós tivemos aqui, quando haviam recursos, eu apaguei para trabalhar o exemplo de custo. Nós tínhamos aqui produção, carga, prioridade. Dos multi-resources, nós tínhamos mais informações. Quando eram materiais, nós tínhamos outras informações. E aqui, as quantidades poderiam dar lugar ao custo total. As quantidades seriam para controle de produção, controle de desenvolvimento, e o custo seria representado pelos elementos de custo, de materiais ou componentes ligados aos materiais. A técnica número 4 já é bem conhecida nossa.
A estimativa paramétrica, ela trabalha um outro conceito, que é o conceito da produção e do custo da produção já praticada. Então, eu vou, utilizando as quantidades e as referências, eu vou preparar uma nova configuração para nós entendermos melhor esse tipo de técnica. Configuração, salvando como uma nova 076, estimativa paramétrica. E para isso eu vou ter que colocar aqui campos de apoio. Então eu diria custo unitário. Por exemplo, por unidade produzida. Vai ficar bem claro isso aí. Numérico. Se eu tenho a quantidade e se eu tenho o custo unitário, e aí entendendo o custo unitário como um campo numérico auxiliar, eu posso encontrar uma componente de custo chamada componente por parâmetro. Ou vou colocar entre parênteses parâmetros. Eu vou apresentar aqui o componente de custo por parâmetros, que ele vai calcular, e eu vou pedir remaining, em função desse parâmetro, custo unitário. Se nós sabemos que por cada metro quadrado há um custo conhecido para esse tipo de piso, o tipo de piso está nas anotações. A demolição desse tipo de piso é R$ 2,50 por metro quadrado. Preparar o contrapiso já é mais caro, R$ 4,00 um metro quadrado. Assentar o piso é R$ 2,50 um metro quadrado. Arrematar e limpar tem um custo específico. Não vou definir a supervisão local através da técnica de estimativa de custo paramétrico. A supervisão é um trabalho processual, seria um trabalho por dia. Então, talvez a alocação dos recursos e o custo do recurso seja muito mais significativo e mais real. A componente por parâmetro recebe uma fórmula que diz o centro de custo por parâmetro ou parâmetros fixo, quer dizer, que nós vamos atribuir, vai ser igual à quantidade a ser produzida. É o volume que eu já alterei para quantidade. Quantidades com que? Vezes o custo que eu coloquei, custo parametrizado, né? Custo paramétrico por unidade produzida. Se eu executar essa fórmula, eu descubro no custo fixo, vamos ver o custo fixo, apenas por ilustração. Fica mais didático. Fornecedor fixo. Nós já temos um custo estimado por parâmetro conhecido e ao calcular eu encontro mais uma vez o custo e as suas distribuições na estrutura.
esse valor deve incluir, provavelmente, todos os gastos de material, equipamento, energia, mão de obra, impostos, taxas, fretes, tudo que for inerente à demolição do piso estaria registrado e totalizado nesse valor unitário. É claro que é paramétrico, então nós poderíamos ter outro parâmetro, um parâmetro regional. Parâmetro regional. Se o parâmetro é regional, significa que nós temos um número que expressa a seguinte condição. É se ele for na região sudeste. Ou seja, o trabalho de demolir, preparar ou assentar o piso na região sudeste tem um multiplicador 1, ou seja, a tabela padrão é a referência padrão de custo. Porém, se nós estivermos na região nordeste, teríamos 1,2. E na região norte, questões de dificuldade, acesso, vamos colocar o parâmetro 1,4. Um multiplicador 1,4. Assim, eu posso dizer que, sendo esse chão de uma casa na região sudeste, nosso conhecimento mostra isso, e os parâmetros são 1 de região sudeste. A fórmula que nós desenvolvemos agora não trabalha mais em função de um parâmetro. Trabalha em função de 2 parâmetros. Um parâmetro e agora vezes o outro parâmetro. Onde está o parâmetro? Parâmetro regional. Se aplicada, deu o mesmo valor. Se eu aplicasse, apenas como ilustração, outro fator por conta de uma outra região, pedindo para que a fórmula seja executada, é provável que nós tenhamos um aumento do custo parametrizado por conta de um conhecimento e de outro conhecimento. E é claro que o cálculo do custo do projeto vai ser alterado em função desse conhecimento. O trabalho a ser realizado, a sua quantidade, por conta de parâmetros que a empresa conhece, parâmetros que foram mapeados pela organização ao longo do tempo, parâmetros. E quanto mais parâmetros forem possível de se registrar, mais preciso será o resultado final do custo paramétrico. Então, preservando mais uma vez essa configuração, podemos, no mesmo projeto, por alocação direta de custos e das componentes de custo conforme a unidade 6. Por uma estimativa análoga de pacotes de trabalho já desenvolvidos ou pela avaliação dos resultados contratados de fornecedores e convites ou através do uso de parâmetros de produção, conseguimos chegar ao custo do projeto, ao custo da atividade e ao custo do pacote. Nessa tela vemos mais 3 técnicas e ferramentas que estão sendo elencadas no livro e, é claro, no Guia de Melhores Práticas do PMI, do Instituto de Gerenciamento de Projetos. E nessa técnica 6, estimativa de baixo para cima, ela nos remete àquela técnica 4,
que nós comentamos há pouco. Determinar os valores de custo dos recursos para que nós possamos, pela ferramenta, e aí a ferramenta é a técnica 7, ferramentas computadorizadas. Poderiam existir ferramentas não computadorizadas, mas para efeito de produção não faz sentido falar sobre isso. E com a técnica 4 nós podemos, em conjunto com a ferramenta, estimar de baixo para cima com velocidade e precisão. E essa técnica tem demonstrado ser, como eu disse, maior precisão, mas o detalhamento desse trabalho aumenta o custo de sua produção. O detalhamento exagerado, às vezes necessário, desse trabalho de estimativa aumenta o custo da equipe que vai dimensionar e estimar o custo, assim também como aumenta a sua precisão. Então deve ser ponderado se essa técnica precisa e minuciosa deve ser usada contra as outras técnicas apresentadas. Mas, de qualquer forma, podemos apresentar os resultados bottom-up da seguinte maneira. Preservando como 0,77 estimativa bottom-up não, vamos colocar de baixo para cima. Ficaria em português. E aí eu retiro alguns elementos e coloco o elemento conhecido como, deixa eu ver, localizar aqui o campo Total Cost. Então, se nós tivéssemos com todos os recursos alocados, nós teríamos o custo unitário de cada um e a composição desse cada um traria a composição parcial das atividades, que traria a composição do pacote chão, que traria a composição da entrega principal casa, de um objeto contratual composto por várias entregas principais e parciais e menores, como também da administração, até totalizar o projeto e o custo de baixo para cima, como nós temos visto a composição dos outros custos também na forma paramétrica, é de baixo para cima, mas por outras técnicas, não tão embaixo, no sentido de ter o detalhamento dos componentes de produção de cada uma das atividades, mas sempre chamamos a atenção de que, por diversas formas de estimativa, por fornecedores ou por analogia, sempre temos a composição do custo mais acima. Estimativa de baixo para cima, e eu não preservei o módulo, mostraria, através do campo genérico de custos, total cost, reservando, temos aqui a composição, claro que se todos os recursos e materiais alocados, teremos uma composição bem detalhada ou menos detalhada, ou até em níveis mais sintetizados. As ferramentas computadorizadas, como essa que nós estamos utilizando, apoiam ou deveriam apoiar todas essas técnicas e estimativas de custeio. Análise de reservas é para previsão de contingência
e os custos são analisados em função de parâmetros por risco ou por lastros de eventuais necessidades que possam acontecer. Então, se nós quiséssemos alguma coisa para apoiar isso, nós teríamos, não importando se é por analogia. Onde está? Por analogia. Não importando se é por fornecedores ou qualquer outra técnica, nós poderíamos colocar um campo novo. Vamos usar então a análoga. Podemos colocar um campo novo chamado reserva técnica de custeio. Nós vamos voltar a falar sobre isso mais adiante. Numérico. E, claro, essa reserva seria calculada em função de uma fórmula. Ou ainda, poderíamos ter, talvez a melhor prática fosse essa, a melhor solução seria componente reserva. E essa componente reserva poderia ser calculada em função de uma fórmula. Por exemplo, o custo de analogia multiplicado por um percentual de 10%. Ou seja, faremos uma reserva sempre de 10% para todos os custos que forem calculados, nesse caso, por analogia. A fórmula, então, pega o custo da analogia e apresenta para a gente a reserva técnica de custeio numérica que vai receber essa informação ou, como eu disse, talvez de uma forma mais adequada, componente de reserva que vai ser calculada quando calcularmos o custo análogo. O custo análogo foi colocado, o sistema integraliza todas as somas e, nesse caso, a componente de reserva apresenta, por fórmula e definição, 10% dos valores alocados. Por outro lado, para enriquecer o modelo, nós podemos não ter reserva técnica e sim percentual de reserva técnica de custeio. E aí diríamos que para a atividade do chão, temos sempre algo da ordem de 10%. Porém, para a parede, verificamos que, pela nossa experiência e pelas condições locais, 5% está de bom tamanho. O nosso elemento de custo, componente reserva, não teria mais uma fórmula multiplicada por 0,01. Seria em função de um campo chamado percentual de reserva técnica. E calculado automaticamente, o que ele disse, tem um erro de sintaxe. Imagino que é vírgula. Vamos ver o componente de custo. Está faltando aqui tirar o 0. Pronto, acho que agora funciona. Cálculo de custos. Pronto. Aqui nós temos uma reserva técnica menor do que aqui. Quanto custa esse projeto? 27.500. Qual a reserva que nós podemos fazer para garantias e eventuais problemas ou surpresas futuras? 1.437. Então, esses valores serão interessantes mais à frente. Hoje vamos ver que custo do orçamento não inclui
componente de reserva. Esse módulo poderia ser chamado de 0,72A, que é estimativa análoga mais reserva. E nós observamos que a fórmula agora trabalha com elementos de custo e trabalha com campos do usuário, campos criados especificamente para esse fim. 0,72A, 0,72. Com dois elementos novos.